Olá, amigos e amigas da TV Cantareira, o nosso sempre carinhoso boa noite. Estamos começando nesta segunda-feira, 30 de julho, mais um Câmara Esportiva. Do meu lado, grande amigo, grande companheiro, Tavinho Cremon. Tudo bem, Tavinho? Sem caso, mais uma segunda-feira, o Câmara Esportiva entrando na sua casa. Obrigado por tudo. Estamos chegando, hein? Muita coisa. Olimpíadas rolando, os jogos terminaram. Pois é. E a gente está aqui para fazer um rescaldo de tudo. Pois é. Bom, semana passada, vocês que nos acompanham, né? Virou a maratona do Tavinho, do Tacinho, da Meire, do Ulisses, trazendo o melhor, né? O melhor conteúdo lá dos jogos regionais, com a participação de Guarulhos, 42 cidades. Tudo isso a gente fala hoje aqui no primeiro bloco, né? Nós temos a classificação final de Guarulhos em todas as modalidades, está tudo no ponto para você, né, ficar aí sintonizado. Como é que foi Guarulhos nos jogos regionais, o que é que nós temos classificados para os jogos abertos, enfim, tudo aí na ponta da língua. E aproveitando, né, essa maratona dos jogos regionais, estamos trazendo na sala de visitas as feras da ginástica artística feminina, já estão aqui, né, liderados aí pela professora Mônica Cordeiro. As ferinhas. As ferinhas, né? As ferinhas. E a gente vai mostrar, né, eles trouxeram ouro para Guarulhos, né? A gente vai falar sobre isso também. E no segundo bloco o Tavinho vem atualizando você, amigo telespectador, sobre tudo que está acontecendo na participação do Brasil lá na Inglaterra, em Londres. Não é isso, Tavinho? A gente vai tentar, porque é muito dinâmica a coisa, e a gente vai tentar deixar você a par de tudo que está pegando aí. Certo, Tavinho? Passa o nosso contato para o telespectador. Facinho, facinho. Liga para a gente aqui, 24510085, 24518103, então, ó, Câmara Esportiva Guarulhos, @hotmail.com. Bacana, olha, gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Nós vamos para um intervalinho rapidinho, na volta, tudo isso e muito mais para você. Você e sua família têm um lugar certo para as compras. Comercial Esperança, onde você encontra uma infinidade de produtos de altíssima qualidade, ótimo atendimento e as mais variadas marcas com os melhores preços. São 4 lojas oferecendo milhares de itens que atendem totalmente às suas necessidades, com ótimas localizações para melhor atendê-lo. Loja Centro, Rua Luiz Facine 308 e 314. Loja Vila Barros, Avenida Otávio Braga de Mesquita, 2061. Loja Vila Galvão, Avenida 7 de Setembro, 1800. Loja São João, Estrada Guarulhos Nazaré, 4201. Comercial Esperança, onde você compra no varejo com preço de atacado. Bom, tá, gente, olha, o nosso clipe aí, né? Parabéns a todo o nosso corpo aí de produção, enfim, comandados aí pelo Tacinho, né? Maravilha. E olha, vocês que acompanharam aqui os jogos regionais através do Câmara Esportiva, né? Trouxemos aí os melhores momentos, as melhores imagens, e hoje a gente faz um fechamento, né? Primeiro com os resultados do último dia de competição envolvendo o Guarulhos. Nós tivemos no sábado, né, o futebol masculino, o Guarulhos vencendo a equipe de Mogi das Cruzes e com isso obtendo aí a terceira colocação.
Tivemos o futebol de salão feminino, Guarulhos empatou em 2-2 com o Mogi das Cruzes no tempo normal, e aí nas penalidades, infelizmente, Guarulhos perdeu por 4-2, ficando em quarto lugar. Já o futsal masculino, numa excelente campanha, né? Guarulhos perdeu, infelizmente, para Suzano, e com isso medalha de prata. Aliás, uma campanha maravilhosa, né, Tavinho? Começou a competição, Caraguá por 9-1, depois venceu o Taubaté por 3-2, venceu o São José, uma forte equipe, por 5-4, e depois venceu o Suzano por 2-1. Aliás, perdeu para o Suzano por 2-1, e com isso ficou na disputa de terceiro e quarto. Né? Aliás, perdeu de Suzano por 2-1, e aí ficou com o vice-campeonato. Uma boa participação, né? Muito, muito bom. A gente tentou acompanhar, né, cara? Mas é assim, nem tudo dá certo, né? Você pode estar, mas naquele dia dá uma coisinha errada, uma coisa não foi. Mas parabéns pro pessoal aí, vamos embora. Isso. Já o basquete feminino perdeu para o São José por 60-50, ficando no segundo lugar, medalha de prata. E o masculino perde para a Jacareí também na final. Né? Final não, disputa terceiro e quarto, perdeu para a Jacareí por 91-63, ficando então com a quarta posição. E olha, é legal poder falar de Guarulhos, né? Nós tivemos aí na somatória das medalhas, a pontuação é sempre a seguinte, 965, 4321, então a cidade pontua por modalidade até a 8ª classificação. E com isso nós temos aqui, nas categorias até 14, 16 e 21 anos, nós tivemos futebol masculino, como já dissemos, terceiro, futsal feminino quarto, handebol masculino terceiro, o handebol masculino feminino, aliás, campeão, o tênis masculino quarto, o xadrez masculino segundo, o xadrez feminino terceiro, a ginástica artística, estão aqui ao meu lado as meninas, daqui a pouco a gente conversa, até 14 anos, campeãs, a ginástica artística masculino vice-campeão, isso tudo na categoria até 21 anos. Na categoria livre, o atletismo masculino em quarto, o atletismo feminino em terceiro, o atletismo para atletas portadores de deficiência, sexto lugar, o basquete masculino quarto, o basquete feminino vice-campeão, o biribol terceiro, a bote segundo, a capoeira masculino quinto, a feminino quarto, o ciclismo masculino sétimo, o ciclismo feminino sétimo, a damas campeões, futebol de salão masculino segundo, futebol feminino, futebol de campo oitavo, a ginástica rítmica terceiro, o judô masculino quarto, o judô feminino quinto, o karatê masculino terceiro, o feminino quinto, a malha sexto, a natação masculina oitavo, natação feminina sétimo, mas uma modalidade que sempre pontuava bem, infelizmente, né, de uns anos para cá, não vai bem nas competições. Aliás, não tem atleta, essa que é a verdade, né? O meio aberto com poucos atletas aí para a disputa de jogos regionais e abertos. Na natação para atletas portadores de deficiência, eu lembro que aqui no dia da competição eu anunciei 15 medalhas de ouro, 7 de prata, mas também não é o suficiente, né? Poucos atletas, e com isso, na natação para pessoas com deficiência, agora ficou em quinto lugar. No taekwondo masculino, excelente trabalho, terceiro. No feminino, sétimo. O tênis feminino, terceiro. Tênis de mesa masculino, segundo. Tênis de mesa feminino, segundo. Vôlei masculino, terceiro. Vôlei feminino, parabéns às meninas, um excelente trabalho, campeões. O vôlei de praia, terceiro no masculino e também terceiro no feminino. Então foram essas modalidades, com essas classificações, e com isso, né, na pontuação final, nós temos aí, a produção pode jogar na tela, São José termina a competição da primeira divisão com 342 pontos, aliás, na reta final, né, Tavinho? Pinda vinha em primeiro, acabou sendo ultrapassado nas últimas competições, então São José 342, Pinda 331, Mogi das Cruzes 275, Guarulhos 262 na quarta posição, na classificação geral, Jacareí 235, Suzano 228,5, Taubaté 222,5 e Caraguá, que foi a cidade sede, 151 pontos. Só para satisfazer também a curiosidade, né, do telespectador, já que os jogos tratam de primeira e segunda divisão, na segunda divisão, a cidade campeã foi São Sebastião com 188 pontos, seguida de Ubatuba com 154, Caçapava 153, Francisco Morato 150, Arujá 149, Poá 143, Franco da Rocha 126 e Guaratinguetá 122. E aí? E assim fechamos o jogo. Tem um dado estatístico? Aí, eu acho uma palhaçada, né? O Guarulhos ficar 30 pontos atrás de São José.
Isso é demais, hein, gente? Não dá para entender. 80 pontos atrás, em quarto lugar. Além do São José que me chama a atenção, viu, Tamir? O que me chama a atenção é Mogi das Cruzes, né? 275 pontos, ficando com a terceira posição. Pinda com a segunda posição. Né? Mas Mogi faz 3 anos que está se preparando. O secretário de esportes lá, que é o Milho, jogador de basquete da seleção brasileira, já disse que está fazendo, já falou para que veio, construiu ginásios, trouxe gente. O basquete de Mogi está na IBB. Então, os caras estão se preparando e a gente está aqui, marcando, andando na esteira. É bom, talvez, fazer essa referência dessa situação, dessa classificação da cidade. Até porque a cidade já tem esse título, por 7 vezes fomos campeões dos Jogos Regionais, 6 vezes campeões dos Jogos Abertos, e de um tempo para cá, né, a coisa ficou realmente sem muita expressão. Né? A gente sabe que a região se fortaleceu, né? Vale do Paraíba, nós mudamos. Primeiro eu vou falar que nós mudamos de região. Saímos da primeira para a segunda. A primeira é muito mais forte que essa. Vamos falar a verdade. Já nós caímos para a segunda região. E aí o que acontece? O pessoal se fortalece. A gente pega Pinda, que tem 160 mil habitantes, nós temos 1 milhão e quase 400 mil, e aí nós tomamos um cacete de Pinda. São José não tem 500 mil, e a gente apanhando de São José. Então, vamos falar o quê? Não tem que falar mais nada. Pois é. Vamos chorar. Destaque para as 4 equipes, né, que trouxeram aí o prêmio maior das competições, né, medalha de ouro, o handebol feminino, né, handebol feminino, a ginástica artística feminina, aliás, o histórico das meninas é sempre maravilhoso, liderado pela professora Mônica, a damas também trouxe o título maior, e o vôlei feminino. Então, foram 48, entre masculino e feminino, né, a gente vai somar as modalidades, foram 48 modalidades em disputa. Guarulhos pontuou em 41, até acho que é nesse sentido, né, mas assim, né, 4 primeiros lugares, 7 equipes com a segunda posição, 12 equipes em terceiro, 6 equipes com a 4ª posição, 4 equipes com a 5ª posição, 6 equipes da cidade, aliás, 2 equipes da cidade na 6ª posição, 4 equipes na 7ª e 2 equipes com a 8ª posição. E aí, tem uma estatística legal que eu acho interessante, né? Esses jogos em Caraguatatuba envolveram nada mais, nada menos do que 9.049 pessoas. Entre atletas da primeira divisão, atletas da segunda, somando aí masculino e feminino, né? Funcionários da coordenadoria, funcionários da prefeitura de Caraguá, foram 341 árbitros colocados à disposição desses jogos, né? E está aí, 9.000, quase 10.000 pessoas, né? Em quase 15 dias de competição no município de Caraguá. Para Caraguá, só para fechar, né? É extremamente positivo. Você tem 10.000 pessoas tomando café, almoçando, jantando na cidade, o comércio ganha muito com isso, e Guarulhos, infelizmente, né, tentou trazer para cá esses jogos, e acabou que não aconteceu, perdeu justamente para Caraguá. Então, acho que, de qualquer forma, o saldo é positivo. Concordo com o Tavinho, a 4ª posição para Guarulhos. Coloca Guarulhos no próximo jogo na segunda divisão. Esses jogos são classificatórios para os Jogos Abertos. Agora, para esse ano, né, como vale a classificação do ano passado, Guarulhos disputa lá em Bauru, em novembro estaremos em Bauru, a primeira divisão. Mas no ano que vem, se não obtiver uma classificação nos Jogos Regionais, Guarulhos volta para a segunda divisão, né, Tavinho? Não, a gente está parecendo aquele cara que quer emagrecer, né? O cara vai faz uma dietinha, aí bom, primeira divisão. Aí dá uma relaxada, bom, segunda divisão. E aí a gente vai levando, gente. Sabe? A gente espera, do fundo do coração, que o Fundo Municipal do Esporte, sabe, que toda essa lei de incentivo ao esporte que já está para acontecer, que isso faça uma grande diferença nessa cidade aqui, porque já está na hora, gente. Sabe, está na hora de falar. Nós estamos comentando aqui, vou falar de novo. O pessoal fala muito do céu. Pô, legal, mas o céu não dá para fazer atividade física, usar quadra todo dia, toda hora. O que dá para fazer é você fazer que nem Caraguá fez, construir ginásios, pequenos ginásios, e fazer uma quadra, não precisa ser oficial essa quadra, mas que dê para usar a população, dê para fazer escolinhas de vôlei, de basquete, de futsal, sabe? Dê para a população ir lá fazer uma pequena academia. É fácil de entender. Sabe? E jogar atividade física para o povo, cara. É fácil isso daí. É fácil de entender. Uma coisa é você ter uma infraestrutura, nisso o Guarulhos está bem, né? Vamos aqui, né, falar o correto. No chamado desporto educacional, com esse céu, sim, de repente, né, nós estamos aí bem servidos.
No chamado desporto de alto rendimento, que aí é que envolve o dessas competições, a coisa realmente deixa a desejar. Espaço físico, que realmente não atende às nossas necessidades, não é? Então nós temos problema de infraestrutura física, nós temos problema também de infraestrutura para manter esses atletas em competição, e aí o Tavinho chama atenção para a possibilidade da gente melhorar na questão do fundo e na captação de recursos, que é a lei de incentivo, porque senão o que acontece? Os atletas vão surgindo, vão sendo trabalhados e vão indo embora. A Mônica daqui a pouco fala sobre isso. O que tem de ginasta, já saiu daqui, já foi para outras, Rio de Janeiro, Curitiba, algumas estão aí na seleção brasileira, porque não dá para segurar, não dá para a gente competir. Porque aí, quando chega num determinado nível de competição, fala mais alto o quê? Atleta, né? O dinheiro. Infelizmente é assim. Não, e não só atleta, né? Oi? Professores também. Né? Muitas vezes até professores. Técnicos também não estão mais aqui. Então, são coisas, gente, que a gente fala, sabe? Mas o cara está falando de novo, né? Nós vamos falar até a coisa aconteceu. Então, tem uma outra, como é que fala? Um outro caminho aí que deixa todo mundo contente. Por enquanto, não está contente. Se a gente entender, né? Porque nós anunciamos aqui, foram 42 cidades, desculpa, nessa região. Olha, mas então 42, chegar em 4 é um resultado positivo. O problema é quem chegou à frente, né? Que a gente sabe que são municípios com praticamente o esporte, até pouco tempo atrás, não existia, né? Pindamonhangaba, Mogi, né? Mogi, enfim. E a gente ficar para a 4ª posição, podendo avançar um pouco mais e, quem sabe, voltar àquele patamar que sempre nos pertenceu. Eu vou falar o seguinte, o problema não é nem medalha, o problema não são os jogos, o problema é a atividade física na cidade, sabe? Então, o esporte de alto rendimento é uma consequência do quê? De você fazer a população trabalhar, você fazer a base, você tirar a criança da rua, tirar o videogame, trazer para uma quadra, para um ginásio, para uma piscina, seja o que for. Mas aí, você está fazendo um trabalho de massificação esportiva, você está fazendo atividade física para a população. Aí você não precisa falar só com o pessoal que é o adolescente, criança, que você tem o pessoal da bote, você tem um monte de gente aí. O xadrez, a damas, sabe? Então, gente, tem que se mexer. De alguma maneira tem que se mexer. Tá bom. Mas, nem tudo está perdido, né? Está aqui a professora Mônica. Mônica, legal você estar aqui mais uma vez com a gente. A Mônica sempre com resultados positivos. A gente sabe das dificuldades que a modalidade tem também, não é? A nível de recursos, de estrutura, mas se a gente olhar por aí também, a gente está um passinho à frente aí. Mônica, você está aqui, mais uma vez, um ouro para a cidade, né? A ginástica não decepciona, né? Tem as suas metas e seus objetivos atingidos. Fala um pouquinho como é que foi a participação de Guarulhos em mais uma etapa dos Jogos Regionais. Foi boa a participação, né? A gente teve algumas falhas, né? Elas são a maioria aqui meninas novas. Só a Jennifer e a Giovana já tinham participado de Jogos Regionais. Né? A Lorena e a Júlia tiveram uma pequena participação nos Jogos Abertos, né? Fizeram só um aparelho no ano passado. Mas a maioria, a primeira vez que compete em Jogos Regionais. E assim, com uma responsabilidade grande, que o ano passado estava a Jennifer e a Giovana, que já são mais experientes, mas as outras duas entraram, mas a gente tinha outras ginastas mais antigas, né? Dessa vez não, né? A gente estava com um grupo praticamente novo e com a responsabilidade toda em cima delas. Né? Sim. Nessa região, nessa categoria 10, porque essa categoria 10 é até 14. Até 14, até 14, né? Até 14. Quem que nós tivemos de adversário que deu trabalho para Guarulhos, né, de poder sair campeão? A gente teve o Jacareí, que estava com a Academia Iache, e a gente teve Taubaté, que também estava com o Centro Olímpico competindo. Então eram cidades que contrataram para competir. Sim. Bacana, né? Bacana. Deixa eu mostrar as meninas aqui, né? Olha, tá aqui quem é a Júlia Piovesan, cadê a Júlia? Está lá, essa moça linda, está lá com ouro, né, 10 anos. A Letícia Rafael, cadê a Letícia? Letícia tem 3 medalhas, né, Letícia? Foi ouro por equipe, segundo no solo e terceiro na paralela, é isso? Bacana. Tem a Letícia de Carvalho, que também foi ouro por equipe. Cadê a Letícia Carvalho? Está lá do lado da Mônica. A gente vai mostrando o rostinho das nossas heroínas, né? Tem a Jennifer Ramos, que foi medalha de ouro por equipe, segunda no solo e terceira na trave. Cadê? Quem é? É você, está aqui do meu lado, né? Nós temos a Júlia Postigo, é isso? Aí está lá ouro por equipe. Temos a Rebeca Santos, cadê a Rebeca? Rebeca está escondida ali atrás. Cadê a Rebeca aí? Vou mostrar a Rebeca. A Rebeca aqui, também ouro por equipe. Tem a Lorena.
Aí a Lorena também, ouro por equipe. E a Giovana que chegou agora. Giovana tem 1, 2, 3, 4 medalhas. Demorou porque ela estava primeiro lugar. 5, então tá aí. Ouro por equipe, outro ouro do que é? Ouro na paralela. Segundo na trave. Segundo na trave. Segundo no salto. E primeiro por equipe. Poxa, que maravilha. Bacana, né, Mônica? Mais uma vez um resultado que vocês, a gente sabe que vocês buscam isso com tanta força, né? com tanto empreendimento, com tanta vontade. É legal quando fecha, né, a competição com esses resultados positivos. É muito treino, muita dedicação, né? Essas meninas treinam de segunda a sábado e de segunda, quinta e sexta volto para o ginásio para treinar mais no segundo período. Então elas treinam muita dedicação, né, para conquistar, ter esses resultados. Pois é, a gente vê, nós estamos aí acompanhando, né, as Olimpíadas de Londres, a participação do Brasil, participação inclusive da ginástica artística feminina e masculina. O pessoal acha que para chegar no chamado desporto de alto nível é fácil, mas há um foco tremendo, né? Desde cedo, abrir mão de tantas coisas, né, Tavinho? Abrir mão aí daquilo que talvez fosse inerente à idade, né? Para poder buscar aí. Quantas horas de treino por dia, Mônica? Elas treinam 4 horas, né, na parte da manhã e depois voltam à noite para treinar mais 2 horas. Então, vão de manhã, no ginásio. Na semana que elas treinam 6 horas por dia. Puxa. Isso fora a escola? Fora a escola, tem que dar conta da escola, fazer lição, estudar. Não pode faltar, né, no treino. Você perguntar uma coisa. Alguém aí faz outro esporte fora a ginástica, não? Não. Impossível, praticamente. A gente faz piano, né? Legal. Alguma outra atividade? Alguém nada? O que você faz, amor? Taekwondo. Ah, chamamos um aqui que também faz taekwondo. Mas o pai dela é o professor, né? Então tá explicado, Legal. Bom, deixa eu mandar um beijão para as mamães que estão aqui fora, nos nossos estúdios, que mais uma vez nos atendem com carinho. Mas no masculino, como é que nós fomos? Nós ficamos em segundo. Segundo lugar, uma classificação também honrosa, não é? Isso. O pessoal também novo, primeira vez que vai nos jogos? Nossa, a maioria ali tinha 3 meninos que já competiram no passado, né? Só que são bem novinhos. E os outros 2, primeira vez. Bom, esses dois começaram faz o quê? 2 anos e meio começaram a ginástica. Mônica, eu brincava com elas lá fora, a maioria aqui está entre 10 e 11 anos, não é isso? Isso. O Brasil tem o compromisso de estar ali com a próxima Olimpíada no Rio de Janeiro, mas 14 estariam aí com 11, 15, 16 anos. Na verdade, para a Olimpíada de 16 anos, só a Giovana e a Jennifer que teria idade, as outras seriam para a Olimpíada de 2020. Ah, sim, porque é 16 anos a idade mínima, né? Quem sabe teremos aí as duas participantes aí do próximo compromisso do Brasil, né? Desafio, né? A gente trabalha para isso, né? Isso aí. Mônica, bom, Jogos Regionais, estamos classificados para os Jogos Abertos, né? Estamos aí encerrando o primeiro semestre. A maioria das competições acontece agora no segundo semestre, não é isso? Na ginástica? Isso, final de semana que vem a gente já tem o campeonato Paulista Juvenil, que vai participar a Jennifer. Sim. E depois o brasileiro, né, juvenil, e por aí vai. O que muda no treinamento até os abertos agora? Dá uma pausa, depois retoma tudo? Não. Não, é que, na verdade, sim, a maioria é categoria infantil. Então, para os regionais, como a gente entra na categoria de baixo, né, até 14 anos, é série obrigatória. Então, é mais ou menos o que elas estavam treinando, né? Só para a Jennifer que muda bastante, porque ela já é juvenil, tem que treinar a série livre, então ela tem que treinar mais dificuldades. Então, para ela teve que ter uma pausa para treinar para os jogos. Pausa e agora, né, nessa última semana a gente teve que fazer os dois, porque já é o próximo final de semana a competição. Mas a nossa intenção é que vem entrar no livre, para não precisar fazer isso. Né? Porque o ano que vem elas já vão estar com o obrigatório bem feitinho e vão estar treinando mais livre. Então, para a gente não ter que parar o grupo todo, né? Dessa vez a gente parou só com a Jennifer. Tem que falar que tem uma parte que é obrigatória, né? O exercício obrigatório para todo mundo e depois tem o livre, né? Então, até 14 anos são exercícios obrigatórios que todo mundo tem que fazer, né? São uma série igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Isso. E aí, na categoria livre, cada um tem sua série. Então, vai ser quem compete melhor e quem tem mais dificuldade. Certo. E para elas também aquela série, ainda tem o valor de saída de série ou não? Para nessa parte livre? Também tem. De acordo com a dificuldade, né? Tem. Então, legal. Bom, isso aí, hein? Mônica, bom, nós já esperávamos, né? Você aqui, a última vez que você veio aqui, você passou para nós, para o telespectador, que legal que o Brasil estava nas Olimpíadas, tanto no feminino como no masculino, mas que nós temos dificuldades, não é? Recentemente tivemos um problema com a Jade, que acabou não viajando com a equipe, que eu acho que foi um absurdo, mas enfim.
Não vamos colocar isso em conversa aqui, né? Já foi. Mas o Brasil termina uma participação muito aquém daquilo que a gente talvez esperasse, mas consciente de que realmente seria uma tarefa difícil. Também tivemos umas duas lesionadas, né? A Laís e a Caone. A Adrian. A Laís fraturou a mão, né? E a Adrian estava, assim, um dia antes do treinamento de pódio, ela começou a sentir muitas dores nas costas e perder a sensibilidade das pernas. E aí foi fazer uma tomografia e descobriu que ela estava com uma fratura na vértebra. É impossível estar participando. Ela já tinha tido essa lesão, né, uns 3 meses antes, mas assim, tratou, já estava bem, e aí voltou um dia antes do treinamento de pódio, e aí já era numa outra vértebra. E assim, na melhor fase dela, eu vi a Adrian tão bem, né, porque ela já fez parte da outra seleção, sempre fora do peso, acabou sendo dispensada da seleção, parou de treinar, voltou, passou por vários clubes, ela chegou até a tentar aqui em Guarulhos, né, a gente acabou não ficando com ela, voltou para Porto Alegre, então ela passou por muitas coisas, né, e voltou para o clube de origem e estava muito bem, estava na melhor, né? E estava na melhor fase dela, é uma pena mesmo. Eu acompanhei a ginástica desde a sua instituição aqui na cidade, os primeiros trabalhos, que, aliás, só como curiosidade para o telespectador, começou aqui na Escola Mário Rubens de Sá, na grama, né? Uma iniciativa da professora Rosinei Cerqueira, gosto sempre de lembrar disso, né? Porque fez muito pela cidade, inclusive a Mônica foi atleta da Rose, né? De lá para cá, Mônica, quantos atletas o Guarulhos já mandou para a seleção brasileira? 5. 5 atletas, frutos desse trabalho, já... Sim. Passaram pela seleção. 5. A Júlia, né, que era da época da Beca, depois foi a Mariana Oliveira, né, depois a Maíra e a Bruna, agora a Priscila que até chegou aí no evento teste, mas acabou não indo para a Olimpíada, né. E acho que em 2016 teremos mais, né, que infelizmente a gente já tem 4 ginastas, né, fora, que era deste grupo, né, uma está em Curitiba e tem 3 no Flamengo. Mas a Priscila, né? Uma Priscila 4. Vamos falar desse grupo, só para a gente falar. Daniele, a Daiane se aposentou agora, né? A Daniele praticamente também, né? A Daniele diz que quer ir até a Olimpíada de Rio, né? Se ela continuar bem, não sei, né? Pela idade, ela está bem, né? Ela ficou para até essa, chegou nessa Olimpíada, não teve atletas, quem ali de nova é a Bruna. E a Harumi, as outras todas já são das outras seleções, mesmo a Adrian, a Jade, que não foi, todas elas eram da outra seleção, Etienne, que já é a segunda Olimpíada, né? Então, nova mesmo, só a Harumi e a Bruna. Vou pegar esse gancho quando você acabou de colocar que não tem atleta, né? Nós estamos com uma geração aqui campeã aqui para o Guarulhos. O que a gente pode pensar lá na frente? Daqui para lá são 4 anos de trabalho. A Confederação está preocupada, porque nós tivemos um problema sério, né, Mônica? Inclusive, ontem você, conversando com a Meire, né, por telefone, na hora que a gente estava preparando a pauta para a sua visita aqui, você identifica isso, né? Aquela questão do centro, de centralizar os trabalhos em Curitiba, não foi sadio para a modalidade, é isso? Com essa forma, né, de trabalho que eles fizeram, a gente acabou perdendo muito atleta. Por quê? Porque a menina não passou naquela seletiva, não foi para casa, né, morar lá na casa, lá no centro de treinamento. Isso. Então, ela falou, vou ficar no meu clube, nunca vou pegar uma seleção, porque a seleção já está formada. Desmotivou um monte de ginástica. A seleção está ali formada, quem vai entrar? Ninguém entrava mais, né? Sim. E os técnicos que tinham as estrelas no clube acabou também desmotivando, porque para que eu vou trabalhar se eu mando para a seleção e só vai quem está lá, né? Então os técnicos também começaram a ficar desmotivados. Hoje não, hoje está cada um no seu clube, né? Quem põe atleta na seleção vão todos, tanto que a Adriana, técnica da Adam, estava lá, também foi, né? Então, hoje eu vejo que os atletas têm mais chances de entrar na seleção, o técnico fica mais animado. A força da ginástica está em São Paulo ainda, Mônica? Está em São Paulo, mas a gente acaba perdendo depois para os outros estados. Nós temos um bom trabalho em Curitiba, não é isso? A gente temos um bom trabalho no Rio. Eu digo trabalho de formação, né? Formação e para o alto rendimento Curitiba, né? União, Rio. Mas a maioria está em São Paulo. Só que aí a gente não tem estrutura, né? Federação Paulista de Ginástica, você que participa de campeonatos paulistas, enfim, você sente que há um crescimento da modalidade na federação, mais participantes, como é que você avalia isso?
Porque nós temos visto aqui, né, Caju? Aumentar o número de participantes é difícil. Não, a mecânica é essa, da quantidade que não é qualidade, não é isso? Quanto mais ginastas nós estivermos praticando a modalidade, mais ginastas vão ter dentro do funcionamento para estar no chamado alto rendimento. Como é que está isso? Assim, com o passar dos anos, é claro que aumentou. Mas a federação está perdendo muito para a liga. A gente tem uma liga, né, do Carlos de São Carlos que formou, que está forte, que participa de muitas cidades. Porque, como lá ele foca muito jogos regionais abertos, no regulamento dali, e é mais barato, você só paga uma taxinha e vai, e sai todo mundo premiado, então o pessoal está optando para ir para a liga. Então acabou ficando pouca gente participando dos campeonatos. Aí esvazia a federação. Esvazia a federação. Por conseguinte, a confederação também. Somente o pessoal do interior, né? Então o pessoal já vai ter que gastar para vir para cá. E as taxas são muito... Infelizmente, muito altas. Infelizmente não é mesmo, não é só da ginástica que padece disso, não. O basquete, o handebol, o futsal, todo mundo está disputando por ligas, né? O vôlei principalmente, porque sai mais barato e você tem mais visibilidade até. Eu acho que as federações então tinham que repensar, né? Porque acaba perdendo atleta. Agora, numa sequência natural, gente, é assim, nós temos a nível nacional a confederação, e cada modalidade tem a sua confederação. Nós temos a nível estadual as federações, né? E aí a coisa pega, né? Quer dizer, são instituições com fins lucrativos hoje, né? Há realmente um esvaziamento tremendo. Aliás, eu lembro que vi uma verba para a confederação e veio a verba para a Federação Paulista, né? Acho que chegou R$300, não lembro de um papo desse, que por ano chegou R$300 para a Federação Paulista de Ginástica. Também não dá, né? Isso da confederação. Então, ela vive também de tudo isso, a federação dá cursos para árbitro, para isso. Mas é cobrado, né? É cobrado. Então, eu acho assim que a federação, como, né, mesmo a prefeitura, tinha que fazer projetos, né, para conseguir ter dinheiro, conseguir construir ginásio. O Rio conseguiu um centro de treinamento lá em São Paulo, com todos os clubes que existem aqui em São Paulo, com um Arthur Zanetti para ganhar uma medalha olímpica. Não tem. Ia para São Caetano, não foi. Estão falando que vai ter um lá em São Bernardo. Se vai ter mesmo. Mas pessoal, voltando para cá para a gente poder terminar, essas meninas estão hoje com 10, 11 anos, quantos anos de trabalho elas têm para poder chegar e para os jogos regionais e trazer medalhas? O que isso representa em termos de tempo? Tem meninas com 12, 13 anos também, né? Que vai fazer 13. São 5, 6 anos de trabalho. Sim, já são 5, 6 anos de trabalho. Tem menina que está menos, né? Tem menina que está mais. E uma média 5, 6 anos. Fora essa questão desse treino que você acabou de colocar, 4 horas de manhã, depois vai para a escola, depois volta para o treinamento. Tem toda uma outra orientação, nutricional, preparação física, não é isso? Não. A gente, assim... Claro que tem algumas meninas que estão indo, né, num nutricionista, né, e então ele está passando suplementos para elas estarem tomando, mas não são todas. Sabe por que eu tenho esse assunto? Agora, da prefeitura mesmo não tem. Tem meninas que estão pagando para estar indo. Imagina o gasto calórico também desse pessoal. Não, sabe por que eu estou fazendo essa colocação? Primeiro pela questão do tempo que elas estão treinando, começa com uma idade 4, 5, 6 anos de idade, já iniciando o esporte, já focando no esporte de competição, não é isso? Né? Eu sei como é que você trabalha, quando descobre que tem um talento, descobre que tem um biotipo que favorece, aí então já entra no foco cujo objetivo vai ser a competição. Mas por que eu estou te perguntando isso? Nós vimos aí, antes de ontem, a participação do nosso principal ginasta, que tem no seu histórico 2 mundiais, 2 Olimpíadas, tem hipólito? Mais que 2 mundiais. 2 mundiais ele ganha medalha. Mas enfim, participação... 2 Olimpíadas, essa é a segunda Olimpíada dele. E de repente, colocado por ele mesmo, numa entrevista, né, ele coloca que ele amarelou nessa Olimpíada. Faltou ali na comissão técnica um psicólogo para vir trazendo, para que ele chegue também na questão psicológica, preparado para uma competição como a Olimpíada? Eu acho que deveria ter um psicólogo acompanhando, né? Eu sei porque assim, elas também, né, nos jogos regionais ficaram muito nervosas, principalmente na trave, que era o nosso primeiro aparelho,
Então, né, a gente tenta fazer essa parte, né, mas nós somos técnicos, né? Então, se tivesse algum profissional que pudesse ou estar com a gente, ou nos, né... Antigamente tinha, né? Não tinha? Antigamente tinha. Eu defendo muito isso, né, Tavinha? Ajudava muito. Às vezes desse profissional, porque o Brasil tem isso, nós temos preparador físico, preparador de goleiro, no caso do futebol, na ginástica temos as técnicas, tem os fisioterapeutas, enfim, tem essa questão da nutrição, mas eu acho que a cultura esportiva do Brasil, né, nessa questão do trabalho psicológico, ainda nós engatilhamos nessa questão. Mas teria que ser não só para uma resistência muito grande também, um nutricionista, né? Um fisiologista. Isso. Né, tem 3 que estão indo nesse fisiologista, né, para estar dando suplementos, ver o que elas precisam. E acaba que não tem. Não tem. Um coreógrafo, né? Porque a gente tem que sempre estar pedindo para um, para outro, por favor, faz coreografia para elas. A gente não tem um coreógrafo que é ali do ginásio, que é para cuidar delas, né? Entendi. Bom, Mônica, parabéns para você, viu? Obrigada. Manda um abraço para o Júnior, que era para estar aqui, um excelente técnico também. Teve um compromisso, não pôde estar aqui com o grupo, né? E as meninas todas aqui, né? O nosso carinho, os nossos parabéns. Vocês estiveram, da outra vez já falei isso aqui, né, Tony? Vocês estiveram lá nos Jogos defendendo uma cidade, né, de 1.200.000 habitantes, como disse o Tavinho, e coroando, né? Todas as coroadas aí. Pois é. Vocês fazem parte desse monte de 1.200.000 pessoas que vocês foram lá e levaram o nome dessas pessoas, cada uma delas antes de vocês. Olha que legal. Essas medalhas aí fazem parte dessa população. Vocês que ganharam, claro. Mas isso é muito legal, gente. Parabéns muito para vocês. Que vocês continuem firmes, né? A gente fica aqui sempre na torcida para que vocês voltem aqui. Tragam medalhas, né? Eu tenho certeza que todos aqui querem uma seleção, né? Seleção brasileira. Né? A gente fica com a torcida. Né? Eu vou pedir para o Tavinho, Tacinho, guarda essas imagens, com certeza vão ter aqui meninas da seleção do Brasil, e a gente vai ter essas imagens de quando elas eram novinhas, começando aqui a competir pela cidade. Parabéns, viu? Muito legal. Parabéns pelo segundo semestre de trabalho, né? E a participação dos Jogos Abertos pela Pauleira, né? É verdade. Mas a gente consegue lá em novembro estar junto. A nível de Estado, o que nós teríamos dos Jogos Abertos que faz frente aí, que vai dar trabalho para nós? São Caetano. São Caetano, Santo André. Santo André, último campeão. Santos, é que na verdade, como separou, né? Primeira divisão, segunda divisão, eu acabo não sabendo direito quem vai direto, disputar diretamente com a gente, porque é até 14 anos, até 16 anos, e ainda primeira e segunda divisão. Então, antes a gente sabia que quem ia para o interior você não tem uma cidade que disputa. A gente sabe que vai continuar Jacareí e Taubaté, né? Você é de uma época que era categoria única, né? Como é que você vê essa questão de primeira divisão, segunda divisão, até 14, livre? Você não acha que pulverizou muito? Eu acho, porque agora saem vários campeões, né? Sim. Você não sabe quem realmente... Porque a nossa, até 14 anos, estava disputado, né? Tinha 2 cidades ali com gente contratada, mas tinha uma outra equipe que era até, eu não lembro se era livre ou se era de uma outra divisão, que eram só 2 cidades do interior fracas, né, bem fraquinhas, e que saíram primeiro e segundo lugar, todo mundo pegou medalha. O pessoal da Coordenadoria defende a tese de que, pulverizando, colocando primeira e segunda divisão, até 14, livre, você permite que as cidades com poucos recursos invistam na modalidade. Você percebeu que com essa atitude, no caso da ginástica, aumentou o número de participantes nos jogos? Eu acho que não mudou muito, não. É que, assim, eu acho que consegue segurar mais o atleta, porque, principalmente no interior, que é só jogos regionais abertos. Elas ainda participam de campeonato paulista, brasileiro, e elas o interior só tem os jogos regionais abertos. Então, o fato de sair campeã com uma medalha, para alguém que talvez nunca, se tivesse como era antes tudo junto, nunca pegaria nada, né? Eu defendo, eu acho que o primeiro e o segundo até que basta ver, o primeiro colocado aqui foi 342 na primeira divisão, na segunda divisão foi 188. Pô, foi bem baixo, foi muito limitado. Então, você tem que ter incentivo. Eu também acho que dá para todo mundo. O importante não é participar, você tem que dar uma massificada também. Eu acho assim, que deveria então separar, porque assim, a primeira divisão e a segunda divisão ficou separada pela cidade. E, às vezes,
a gente vai competir na ginástica, equipes muito mais assim, forte, que poderia estar disputando aqui com a gente, que está na segunda divisão, e a gente na primeira. Ou que nem ano passado nos Jogos Abertos, a gente estava indo na segunda, a gente pegou Barueri, que estava muito forte, né? E outras cidades, a outra divisão ficou fraca, não tinha ninguém, estavam dando graças a Deus, que estavam agora os Barueri se matando, né, na segunda divisão, e os outros estavam tranquilos lá na outra divisão. Tá certo, então, eu acho que tinha que ser dividido por modalidade, porque assim ia ser uma briga mais justa. Legal. Bom, gente, está aqui a Mônica com a equipe maravilhosa, medalhas de ouro nos Jogos Regionais, classificada para os Jogos Abertos. Vamos aqui ficar na torcida para que tenha aí um bom trabalho no segundo semestre. A Mônica, que é uma grande árbitra também, aliás, né, árbitra internacional, também nós todos aqui nos orgulhamos muito disso. Tivemos a nossa árbitra foi para a Olimpíada, está lá em Londres? A professora Yumi está lá, está arbitrando trave. Pois é. Aqui de São Paulo, né, gente? E está lá com essa responsabilidade. Já é a 4ª Olimpíada dela. 4ª Olimpíada, né? Legal. Parabéns a todas. Olha, não sai daí, nós vamos para o intervalinho. Na volta, a gente fecha os jogos e o Tavinho vem com as últimas informações de Londres, tá? Intervalinho rapidinho, nós voltamos já já. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Estamos de volta. Bacana, né, a gente poder receber aqui mais uma vez as meninas da ginástica, trazendo ouro para Guarulhos. Vamos ver, né, se aí, no desenrolar da semana, a gente traz, podemos aqui
ter outras modalidades que pontuaram, que fizeram bonito lá no handebol. Quando a gente chama atenção, de certa forma, até lastimando, gente, não é nenhuma referência ao trabalho que é realizado. É a falta realmente de estrutura que tem, a falta de investimento que a cidade tem, né? Tanto na parte de recurso físico. Ninguém aqui está tirando, aliás, pelo contrário, né? Quem estava lá, o professor Vanderlei, aliás, um abraço ao professor Vanderlei, chefiou a delegação de Guarulhos, articulador de todo esse processo, eu falo sempre isso, né? Lá com a sua equipe, obviamente, né? E que possibilita ainda que se fique aí num patamar razoável. Mas a gente sabe que podemos ir mais longe, esse é o problema, né? Acertando essas carências todas aí de espaço para trabalho, né? Nós não tem ginásio de esporte. Ninguém falou que o Vanderlei fez a coisa errada. Exatamente. A gente falou que ele, aliás, tirou leite de pedra, né? Mas a gente sabe que podemos avançar mais, né? A natação estava lá, gente. 8 atletas. O que é 8 atletas no município com 1.200.000 habitantes para estar defendendo a cidade nos Jogos Regionais? Aí o resultado é esse, né? 7º, 8º. Mas enfim, né? Vamos virar a página dos Jogos Regionais, ficamos aqui na expectativa que as coisas melhorem, como sempre a gente coloca aqui no programa, não é? Aguardamos também aqui num breve futuro a presença do secretário, para que ele passe aqui para nós e para você, amigo telespectador, uma avaliação de como é que ele, secretário, Vadinho Moreira, traduz nessa participação da cidade nos Jogos, enfim. Só fazendo um lembrete aí, né, Tavinho? Tavinho nem gosta que eu toco muito nesse assunto, mas, mais uma vez, a gente não conseguiu ver autoridades lá nos Jogos. Aliás, não vimos a presença do prefeito, não vimos a presença de vereadores, com exceção, e aqui acho que eu tenho até, por uma questão de responsabilidade, dar nomes, né? A vereadora Luísa Cordeiro e o vereador Ginelo foram vereadores que lá estiveram, prestigiando a cidade. Né? Eu acho importante isso, gente, né? O legislativo se fazer presente, até porque é pertinho, é a bandeira de Guarulhos que está fincada lá, no caso agora Caraguatatuba, né, com essa tremenda responsabilidade. Um momento oportuno, um momento que o nosso vereador, né, enfim, pode estar lá sentindo quais são as nossas dificuldades. O vereador chileno que é presidente da Comissão de Esportes da Câmara. A gente vê isso também com pesar, né, essa falta de participação, né? Enfim, mas é um desabafo aqui, né? Eu faço isso até com pesar, realmente, né? Eu gostaria que a coisa fosse diferente. Mas, enfim. Mas, velho, todos os últimos 3 ou 4 jogos que aconteceram aqui, os únicos que foram esses dois. Tá? Parabéns aos dois, né? Por continuarem fazendo esse trabalho, de estarem junto com a cidade lá, né? Mas a gente gostaria muito que a conotação fosse outra. Precisa esperar os jogos acontecer, né, Tavinho? A cidade vive esporte todo dia, né? Todo dia, de segunda a segunda. Falando nisso, né, no Câmara Esportiva, nós estamos lançando hoje, estivemos aqui na nossa produção, nós vamos fazer um convite a todos os candidatos a prefeitos da cidade para vir aqui, terão um espaço igualitário, né, igualitário todos aqui, para falar sobre o esporte, quais são as suas pretensões quanto ao esporte, né, e as praças esportivas aqui no Câmara Esportiva. Aliás, um momento oportuno, né? Temos aí a participação do Brasil, Copa do Mundo, depois Olimpíada 2016. Daqui 4 anos, 2016, Olimpíada no Rio de Janeiro. Acho que até por uma questão de aeroporto, né, arrecadação, eu estou aqui já sinalizando o que o Guarulhos está pensando em relação a isso. Não, se nós esquecemos que 2013 tem Copa das Confederações também, não dá para esquecer, não. E temos certeza de que o Guarulhos tem que estar inserido nessas questões aí. Como é que esses candidatos, né, nas suas, como é que fala? Seus planos de governo. Seus planos de governo, como é que estão lidando com essa questão? Vamos perguntar aqui, né, para os candidatos se existe algum plano, né? Tinha aí uma comissão, entre aspas, né, Tavinho, que estava tratando dessas questões Copa do Mundo, não tivemos mais notícia, o pessoal desapareceu. Quarta-feira agora, no Museu dos Esportes de São Paulo, a comissão de Olimpíada do Estado, né, no caso do Estado, está se reunindo. Será que o Guarulhos vai participar disso? Será que temos algum projeto, algum programa nessas questões? Enfim. Aí você tem que pegar. Nós estamos sabendo aqui, né? Você tem que subir na ponte e gritar, borboleta! Vamos ver. Tá vendo? Só para a gente não sair no vazio. Vamos falar o que relógio. Isso, aqui, ó. Bom,
Hoje o Brasil jogou contra a Rússia no basquete, perdeu por 10 pontos, 69-59. Quarta-feira pega a Austrália, que fez 3 amistosos contra a Austrália lá e perdeu. Basquete feminino. Tomou 40 e poucos pontos lá no último amistoso, acendeu a luz verde, isso ainda com a Isane jogando, hoje não está mais. O vôlei perdeu por 3-1 dos Estados Unidos, a fortíssima equipe dos Estados Unidos, 25-18, 25-17, 22-25, 25-21. Na quarta, pega a Coreia do Sul. Tá? Sara Menezes ganhou ouro, né? Já foi. A Rafaela Silva foi desclassificada na categoria até 57 quilos do judô. Essa Sara Menezes, né, que foi campeã, teve o ouro olímpico, ela que é uma atleta, que ela é militar, né? Ela é da Marinha. Foi pra história. Foi o primeiro ouro do judô feminino. Eu acho que todo mundo também esperava muito mais do judô, o judô não está conseguindo fazer aquilo que se pretendia, mas parabéns para a Sara que está por aí. Bom, a Rafaela Silva, eu estou falando de novo, ela foi desclassificada na categoria até 57, porque ela usou um golpe legal, pegando na perna da competidora, então dançou. O handball ganhou hoje de Montenegro por 27-25, tá? E pega na quarta-feira o Reino Unido. O vôlei de praia, Ricardo e Pedro Cunha, 2-0 em cima de Thompson Steve, da Grã-Bretanha. Brigaram contra a torcida, né? 21-17, 21-12. Isso foi ontem, né? Alisson Manuel, entre Doppler e Rost, 2-1, a dupla de austríacos. Juliana Larissa ganhou das alemãs. Catherine e Ilka por 2-0, 21-18 e 21-13. E no basquete masculino, que foi antes também, ganhou da Austrália, por 75-71. Então o Brasil joga de novo, acho que joga amanhã, se não me engano. Preciso pegar aqueles para amanhã. E, por enquanto, gente, está rolando natação. Aliás, fala sério, hein? Thiago Pereira. Prova maravilhosa, hein, também. Natação está no nível. Eu comentava com o Tavinho antes de começar o programa, esse ano não se usa o material lá, o tecnológico, né? E estou vendo aí queda de recordes mundiais, recordes olímpicos, realmente. Provas niveladas, atletas. E uma surpresa, a menina da Lituânia de 15 anos. Aqui a Rota Milutic. Pois é. Sem peito, 15 anos, 1:05:47. Parabéns, 15 anos. E tem a chinesa também, a Ye, né, que ela fez a última parte dos 200 medley, ela fez em 28:97. O Ryan Lott, que ganhou essa prova no masculino, fez em 29:10. Então, alguma coisa tem, já estão falando que a mulher está dopada, alguma coisa assim. Difícil, né, gente? Mas essa menina de 15 anos, até uso como exemplo para a gente falar do que falávamos aqui com a professora Mônica da ginástica, né? Que aparato que deve ter essa menina de 15 anos para chegar, né, com essa idade ao pódio, né, maior aí de uma Olimpíada, na prova de 100 metros, né? Que estrutura que ela deve ter, né? De atendimento às suas necessidades, obtendo aí a medalha olímpica. Aliás, Vitor e amigos telespectadores, eu dizia aqui para a produção antes do programa, né, o chamado tricampeonato olímpico, né? Por exemplo, 100 metros peito, vamos pegar essa prova como exemplo, né? Você para ser tricampeão, você precisaria estar nesta prova, participando de 3 Olimpíadas. Sabe o que significa isso, Tavinho? 12 anos de trabalho, 12 anos de foco. Michael Phelps dos 200 medalhas. Vai entrar hoje. Chegar a terceira São 3 Olimpíadas, né? 3 vezes 4, de 4 em 4 anos, 12 anos focado aí em ter o seu melhor, né? Em estar na sua melhor condição. Para isso, você sabe o quanto é difícil o atleta se manter nessa categoria, se manter bem fisicamente, tecnicamente. Quer dizer, ele não era desde os 10, 18 e tal. Então o cara está chegando aos 30, 32 anos, digamos assim, nesse pique, nos 30 anos, nesse pique, é brincadeira, tem que ser predestinado mesmo. Pois é, né? E determinado, né, que isso aconteça, pelo menos durante o ciclo olímpico, né? Está focado, preparado, enfim. Legal, tá vindo? Parabéns aí, né? Pelas informações. Só vou falar das medalhas, ó. A China está em primeiro com 9 de ouro, 5 prata, 3 bronze, 17. Estados Unidos em segundo com 5 ouros, 7 prata, 5 bronze, também 17. França em terceiro, 3 ouros, 1 prata, 3 bronze e 7. Brasil vem em 12º lugar com 1 ouro, 1 prata, 1 bronze, ok? Tá bom. Nós vamos ficando por aqui, né? A Esportiva volta com mais informações na próxima quarta-feira, sempre às 19 horas, contando sempre com carinho, né, do amigo telespectador. Até lá, se Deus quiser.